Oi, gente, tudo bem? Hoje eu venho falar sobre a Resolução 557 de 2009 do Conjunto Cefaz-CRES. E essa resolução ela fala sobre emissão de pareceres, laudos, opiniões técnicas conjuntos entre assistente social e outros profissionais. É uma resolução que foi fruto de uma discussão ampla, do Conjunto Cefaz-CRES, principalmente em relação a profissionais do Tribunal de Justiça, que estavam tendo algumas problemáticas referente a essa emissão desses documentos, então ela veio para poder refletir e direcionar um pouco mais sobre o que temos na Lei de Regulamentação da Profissão e do Código de Ética, que é a emissão, a atribuição privativa de emissão desses pareceres, laudos, opiniões técnicas, relatórios, dentre outros documentos. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa resolução e fazer algumas reflexões também sobre o cotidiano, sobre o que os assistentes sociais têm pensado ou feito sobre esses laudos e pareceres. E lógico, mostrar a resolução em si, objetivamente, para que fique mais claro, as respostas, das questões a serem resolvidas em concursos. Então, o presidente do Conselho Federal de Serviço Social, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considera. Então, a resolução ela tem vários considerandos que eu vou ler para a gente poder entender como foi redigida e pensada essa resolução para os profissionais assistentes sociais. Considerando que o profissional assistente social vem trabalhando em equipe multiprofissional, onde desenvolve sua atuação conjuntamente com outros profissionais, buscando compreender o indivíduo na sua dimensão de totalidade e, assim, contribuindo para o enfrentamento das diferentes expressões da questão social, abrangendo os direitos humanos em sua integralidade, não só a partir da ótica meramente orgânica, mas a partir de todas as necessidades que estão relacionadas à sua qualidade de vida. Então, aqui dá uma preocupação, que o profissional assistente social está cada vez mais em equipes multiprofissionais, desenvolvendo, atuando conjuntamente com esses profissionais, e a observação de buscar compreender esse indivíduo, contribuir para o enfrentamento dessas expressões da questão social, abrangendo os direitos humanos, a integralidade da pessoa humana, a partir das necessidades, das problemáticas relacionadas à qualidade de vida, ao modo de vida dessas pessoas. Considerando a crescente inserção do assistente social em espaços socioocupacionais, que exige atuação com profissionais de outras áreas, querendo uma intervenção multidisciplinar, com competência técnica, teórico-metodológica e ético-política, que é uma intervenção própria do assistente social, ter essas competências tecnicamente no momento de elaborar, de redigir, de entender a realidade, teórico-metodológica, e ético-política, todo o aparato ético, humano, todas as condições de vida, políticas, necessidades que nelas são envolvidas. Considerando que as leis que prevêem a atuação multidisciplinar não especificam os limites de cada área profissional no desenvolvimento e na elaboração dos trabalhos técnicos conjuntos, cabendo, no caso das profissões regulamentadas, serem disciplinados por seus conselhos respectivos. Então, aqui considera que as leis dessa atuação em equipe multiprofissional não especificam os limites de cada área, até onde cada profissional pode ir, como são esses trabalhos conjuntos, não tem nada especificado. Então, cabe aos conselhos profissionais respectivos de cada área conseguir levar isso aos profissionais, assim como fizeram a resolução para que dê um direcionamento para o assistente social. O Conselho Federal e Regional de Psicologia também tem feito um trabalho em relação a isso, de
como tem que ser feito também essa questão de laudos e pareceres dos psicólogos em conjunto com outros profissionais. Considerando ser inadmissível juridicamente que em uma mesma manifestação técnica tenha consignado o entendimento conjunto de duas áreas profissionais regulamentadas, sem que se delimite o objeto de cada uma, tendo em vista, inclusive, as atribuições privativas de cada profissão. Então, aqui fica claro que em um mesmo documento, né, é inadmissível, né, é irreparável que tenha uma única opinião técnica de 2 ou 3 profissionais, né? Por mais que pensem iguais, cada um tem a sua atribuição privativa e o seu modo, né, a sua visão de mundo na hora de redigir, de colocar ali naquele documento as opiniões técnicas. Considerando que o assistente social é o profissional graduado em serviço social com a habilitação para o exercício da profissão mediante inscrição junto ao Conselho Regional de Serviço Social, tendo suas competências e atribuições privativas previstas na Lei 8.662 de 93, sendo vedado que outro profissional subscreva seu entendimento técnico em matéria de serviço social, mesmo considerando a atuação destes em equipe multiprofissional. Então, aqui está cada vez mais claro que no documento redigido, o assistente social é o profissional em que vai emitir todo o seu parecer, a sua opinião, o seu relato, e isso está previsto em lei de regulamentação da profissão e no Código de Ética. É uma atribuição privativa, o assistente social, né, competência e atribuição privativa do assistente social, né, fazer esses laudos, pareceres. Então, o entendimento em matéria de serviço social é somente do assistente social. Então, como que ele vai fazer um documento do serviço social em conjunto com outros profissionais, né? Então, dá-se a entender que o psicólogo, por exemplo, fez o relatório e o assistente social, ou o assistente social fez, quem que fez? Né? Todos assinaram no final, mas quem realmente, de fato, fez a intervenção ou não fez, né? Então, fica bem subentendido. Então, esse considerando aqui deixa bem claro que é uma atribuição do serviço social, né? Fazer todo esse procedimento e assinar algo que realmente ele fez, e não permitir que outros profissionais assinem por ele, de uma certa forma. Depois eu vou explicar, gente, porque não é bem assim também, né? Só o assistente social pode fazer. Não é assim. Não existe modelo, mas ao longo da resolução nós vamos falando como que procede. Então, considerando a necessidade de regulamentar a matéria em âmbito nacional para orientar a prática profissional do assistente social na sua atuação em equipes multiprofissionais, considerando as normas previstas no Código de Ética do Assistente Social, regulamentado pela Resolução CEFES 273 de 1993, de 3 de março de 1993. Considerando que a função privativa do assistente social, a realização de vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações, pareceres, ou seja, qualquer manifestação técnica sobre matéria de serviço social, em conformidade com o inciso 4 do artigo 5º da Lei 8.662, de 7 de junho de 93, que é o das atribuições privativas do assistente social, artigo 5º. Considerando ser de competência exclusiva do CEFES a regulamentação da presente matéria, conforme previsão no caput, e de seu inciso 1 do artigo 8º da Lei 8.662 de 93, considerando a aprovação da presente resolução pelo Conselho Pleno do CEFES em reunião realizada em 9 de setembro de 2009, a resolução resolve. Artigo 1º. A elaboração, emissão e ou subscrição de opinião técnica sobre matéria de serviço social por meio de pareceres, laudos, perícias e manifestações é a atribuição privativa do assistente social, devidamente inscrito no Conselho Regional de Serviço Social de sua área de atuação, nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.662 de 93,
e pressupõem a devida e necessária competência técnica, teórico-metodológica, autonomia e compromisso ético. Então, o artigo 1º, ele vai esclarecer que é a opinião técnica sobre matéria de serviço social, por meio de todos os documentos, pareceres, laudos, perícias ou qualquer outra manifestação, é privativo do assistente social. Né? E esse assistente social devidamente inscrito no conselho, né, na sua área de atuação, né, tem autonomia, tem o compromisso ético, né, teórico-metodológico de desenvolver esse documento. Né? Então, mesmo que esteja em trabalho multiprofissional, o assistente social tem autonomia de fazer o seu próprio documento ou fazer em conjunto, mas que seja feito de uma forma ética. Né? Mais para frente a gente vai entender melhor isso. O assistente social, artigo 2º, ao emitir laudos, pareceres, perícias e qualquer manifestação técnica sobre matéria de serviço social, deve atuar com ampla autonomia, respeitadas as normas legais, técnicas e éticas de sua profissão, não sendo obrigado a prestar serviços incompatíveis com suas competências e atribuições previstas pela Lei 8.662 de 93. Então, nesse artigo 2º, ele faz a reflexão a respeito da emissão desses laudos e pareceres em relação ao assistente social não ser obrigado a fazer serviços incompatíveis com suas competências e atribuições privativas, né, previstos pela regulamentação da profissão. O que isso quer dizer? Muitos lugares têm a prática de fazer relatórios conjuntos, principalmente de assistentes sociais e psicólogos, e aí eles fazem aquele relatório de tudo como foi conduzida a visita ou a atividade feita, e tem o parecer no final. E esse parecer ele não especifica se é psicológico, se é do serviço social, e no final os dois assinam. E muitos assistentes sociais têm pedido, às vezes, né, não sabe, em alguns setores, que isso seja revisto conforme a lei, né, da profissão e conforme o código de ética, só que não é respeitado, né, em muitas instituições. E o que acontece? É interessante que esse profissional solicite um apoio do CRES em relação a isso, o que seja mais incisivo, né? Porque o próprio profissional assistente social pode responder eticamente por prestar serviços incompatíveis, assinar coisas, né, de que às vezes ele não fez ou não participou, que foi um psicólogo que realizou, um pedagogo que fez aquele parecer ou aquele relatório, né? Então ele não pode ser conivente com isso, e o assistente social tem autonomia, né, de fazer todos esses documentos conforme a previsto em lei. Então, esse artigo ele faz essa reflexão claramente sobre isso, né, que o assistente social ele não é obrigado a prestar serviços ou né, algum mando incompatível com suas competências e atribuições. O artigo 3º. O assistente social deve, sempre que possível, integrar equipes multiprofissionais, bem como incentivar e estimular o trabalho interdisciplinar. Né? Está claro nas competências e em todo o fazer profissional do assistente social. Parágrafo único. Ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente social deverá respeitar as normas e limites legais, técnicos e normativos das outras profissões em conformidade com o que estabelece o Código de Ética do Assistente Social, regulamentado pela Resolução 273, de 13 de março de 1993.